Pronto, está gravando a apresentação dos alunos Roner e Wander sobre matemática na Grécia Antiga. Podem começar, por favor. Olá, pessoal, boa noite a todos. Nosso trabalho, a gente vai falar sobre a matemática e os filósofos da Grécia Antiga, né? Essa civilização aí que marcou o mundo, marcou a história como um todo. Então, vamos começar falando um pouco sobre o contexto grego da época, né? Que é o surgimento dessa civilização grega. No período de 800 a.C., novas culturas, né, estavam se desenvolvendo ao longo do litoral mediterrâneo. Então, tipo assim, existiam culturas ali próximo entre os rios, né, rios Tigre, Eufrates, como o Egito e a Babilônia. Só que outras culturas estavam migrando ali para o litoral, criando centros de civilizações fora da área desses vales, né? Isso não quer dizer que os egípcios e os babilônios, nessa transição dessa nova civilização, não quer dizer que eles pararam de produzir, né? Então, os gregos surgiram justamente nessa área. Se a gente olhar aqui no mapa, a gente vai ver que a Grécia Antiga ela estava entre o Mar Egeu, que é essa área aqui, e o Mar Jônio. Então, aqui a gente tem a Magna Grécia, que é mais ou menos aqui na Itália, onde tem Crotona, a Siracusa, aqui na Sicília, a Grécia Insular, que é Creta, a Grécia Continental aqui, que é essa área aqui da Macedônia, e por aí vai. E o mundo grego, esse é o centro do mundo grego, né? Essas colônias gregas aqui, mais ou menos próximo do Mar Egeu, elas tinham uma vantagem, que elas ficavam próximas dos centros culturais da época, que era a Babilônia e o Egito. Então, não dá para ver aqui no mapa, porque eu não achei o mapa, mas aqui para cima fica o Mar Morto, né? Então, aqui eles tinham uma vantagem de estar próximo desses lugares. E nesse contexto grego, existiam os mercadores. A Grécia, ela possuía muitos mercadores. Então, existiam 2 mercadores ilustres que viajavam para esses centros culturais e acabavam adquirindo ali o conhecimento, tanto egípcio quanto o conhecimento da Mesopotâmia, né? Então, os gregos, eles tinham uma vantagem. Eles pegavam esses conhecimentos adquiridos nesses locais e davam, digamos, um upgrade. Eles pegavam aquele conhecimento e acrescentavam coisas, né? Então, eles tinham 2 vantagens, os gregos, que era o espírito ousado e imaginativo, ou seja, eles saíam da caixa, eles não pegavam aquele conhecimento, eles saíam da caixa, viam de formas diferentes, né? Eles filosofavam sobre isso. Então, vou andar aqui um pouquinho para mostrar um pouco dos números gregos. Há 3.300 anos atrás, o sistema numérico grego ele utilizava todas as letras do alfabeto grego, mais 3 letras do alfabeto fenício, e eram utilizados como símbolos numerais. Então, aqui a gente tem 3 colunas de unidades, dezenas e centenas. E a gente vê que até hoje a gente utiliza, né, alguns números desses aqui na matemática. Caso do teta, para ângulo, gama, beta, alfa. Então, como é que funcionava? Ele tinha esses números aqui. Então, por exemplo, aqui embaixo, PKY. Isso aqui é muito fácil. O Rho, que não é P, é o Rho, era centena, 100. O K, que é o kappa, 20. E o gama, que é 3, 123. Mesma coisa aqui, dezena e unidade, porque só tinham 2 colunas, né? Então, 40, o mu, e o epsilon, 5, 45. Mesma coisa aqui também, que daria 756, né? Falando um pouco sobre os mercadores gregos, aqui nesse mapa a gente consegue ver que o Mar Egeu está aqui. Aqui estava surgindo a civilização grega. Então, eles estavam muito perto do Egito e da Babilônia, né? Onde os amigos apresentaram para a gente aqui a parte matemática do Egito e da Babilônia. E foi ali que eles tiveram contatos com matemática. E esses mercadores, eles não queriam apenas receber antigas tradições, mas queriam se apropriar dos conhecimentos
né, e transformá-los, como eu falei. Dentre esses viajantes, existiam duas figuras muito ilustres, que é o Tales de Mileto e Pitágoras de Samos, que eram pessoas muito sábias e que adquiriram, né? Eles viajavam muito, eles tinham essa facilidade de viagem, então eles adquiriram muita informação em primeira mão sobre astronomia e matemática. No Egito, no caso aqui, eles conheceram a geometria, e na Babilônia tiveram contato com tabelas e instrumentos astronômicos. Wander, quer continuar? Pode. Boa noite, professor, boa noite aos colegas. Então, a veracidade da história. Então, os autores que iremos apresentar são figuras imprecisas historicamente, porém, existem muitas referências antigas que contribuem a ele um bom número de descobertas matemáticas. Eu vou... na verdade, são dois pensadores, filósofos e matemáticos importantes nessa linha cronológica aí, que, como o amigo falou, é o Tales de Mileto e o Pitágoras. Eu vou falar um pouco da história do Tales agora. Pode passar? Posso. Então, Tales de Mileto, ele é de aproximadamente 624 a 548 a.C. Ele era um filósofo e matemático e foi considerado por Aristóteles o primeiro filósofo grego. Então, ele era proveniente da cidade comercial de Mileto, como compõe o nome dele, e ele atuou como um comerciante em sua profissão e conheceu outros lugares, como o Egito e a Mesopotâmia. Como o Rome falou, devido às trocas culturais, ele conheceu o pensamento matemático, já desenvolvido nesses dois lugares, na Mesopotâmia e no Egito. Ele foi responsável por desenvolver a geometria dedutiva e por efetuar as primeiras demonstrações matemáticas. Existem relatos interessantes sobre Tales, como, por exemplo, que ele teria medido a altura da pirâmide egípcia, observando o comprimento de sua sombra no momento em que o comprimento de nossas sombras é igual à nossa altura. Algumas conclusões atribuídas a ele, compõem bases importantes da matemática, tais como os círculos, que são divisíveis por duas partes iguais por meio de seu diâmetro, a questão dos ângulos que formam a base de um triângulo isósceles são iguais. Então, essas deduções foram desenvolvidas por Tales de Mileto. Tales era um homem muito inteligente e era respeitado pelo povo grego. Ele também buscou respostas racionais para os fenômenos da natureza e as razões da existência. Por isso, ele foi considerado o primeiro filósofo a romper com o ponto de vista religioso. Ele fundou em Mileto a escola de Jônia, juntamente com Anaximenes e Anaximandro, que é considerada até hoje a escola filosófica mais antiga. Suas contribuições na área da astronomia partiram de muitas observações que realizava, como, por exemplo, ele previu o eclipse solar aproximadamente 585 a.C. Pode passar o slide, fazendo favor. Então, eu vou falar um pouco do Teorema de Tales, que até hoje a gente utiliza aí nas nossas aulas de matemática. Então, o Teorema de Tales nada mais é do que a interseção por duas retas transversais e um feixe de retas paralelas, formando segmentos proporcionais. Então, aí Tales, ele conseguiu demonstrar a proporcionalidade. A proporcionalidade, ele tem três retas paralelas, RST, e tem retas transversais, U e V. Então, essas proporções, elas são consideradas, na antiguidade, na época
como uma descoberta importante. Não, acho que tinha... Ah, sim, tá. Não, pode passar. É que eu me confundi aqui com os slides. Então, aqui tem uma demonstração da aplicação do Teorema de Tales, a questão da proporcionalidade. Então, ali, ó, 3 está para 9, assim como 2 está para x. Então, aqui é uma demonstração bem simples do teorema, a razão e a questão da proporcionalidade. Pode passar. Então, agora a gente vai falar sobre Pitágoras de Samos. Desculpa, Romer. Era Tá. só o slide das frases, as frases atribuídas a eles. Algumas frases aqui do nosso Tales, tá? Isso. É que eu estava procurando esse slide. Então, algumas frases atribuídas a Tales, como ele era um filósofo, um matemático, então tem algumas frases que são razoáveis para a gente poder levar nossas reflexões. Então, vou citar algumas delas. A coisa mais difícil do mundo é conhecer a nós mesmos, e a mais fácil, falar mal dos outros. Uma delas. A água é o princípio de todas as coisas. O ser mais antigo é Deus, porque não foi gerado. A coisa mais bela é o mundo, porque é a obra divina. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm, ainda a possuem. Obrigado, Romer. Nada. Você nota que nas frases a gente vê ainda uma ligação muito grande com a religiosidade, né? E eles realmente acreditavam que tudo era feito com água. Agora vamos falar de Pitágoras. Então, Pitágoras de Samos. Por incrível que pareça, sabe onde ele nasceu? Ele nasceu em Samos, por isso que é de Samos. Nasceu na ilha de Samos. Existem alguns relatos que afirmam que ele era discípulo de Tales, né? Mas, pela diferença de idade, isso é pouco provável. Assim como Tales, ele também viajou pelo Egito, pela Babilônia, e dizem até que foi à Índia, onde adquiriu ideias religiosas, né? A Índia é aquela quantidade de deuses enorme, não? Então ele também adquiriu algumas ideias lá na Índia. Mas na Grécia, ele se estabeleceu em Crotona, na costa sudeste, é onde fica a Itália, né? Aquela botazinha lá da Itália, lá em Crotona, onde ele se estabeleceu e criou uma sociedade secreta. Então, sobre essa sociedade secreta, os conhecimentos entre seus membros eram comuns. Por isso, as contribuições de descobertas não eram feitas a um membro específico. Por isso que deve-se falar não de Pitágoras, e sim dos pitagóricos. Embora naquela época era usual dar crédito ao mestre. A gente fala teorema de Pitágoras, né? Mas, na verdade, foram os pitagóricos. Então, a gente não tem exatamente a certeza que foi Pitágoras mesmo, até porque existem alguns relatos que esse teorema de Pitágoras já vinha por aí há um tempo atrás dele, aí, antes dele nascer, já tinha alguma coisa sobre. Então, agora outra curiosidade sobre Pitágoras, que ele era músico e tocava lira. Então, dizem que em um determinado momento ele combinou matemática com a música. Ele descobriu que um tom de uma corda dedilhada correspondia à sua extensão. Por exemplo, se você toca uma corda de violão, ele tem toda a extensão do braço do violão, ali é um tom. E se essa parte crítica em uma razão, que poderia ser expressa em números, sua teoria é que havia uma relação entre os intervalos musicais e a extensão da corda. Então, ele ligou as consoantes musicais a razões matemáticas, e essas razões representam os diferentes tons musicais. Isso, para mim, foi uma descoberta. Eu gosto muito de música e não sabia que foi ele, né, que fez essas divisões. Então, ao dividir o comprimento da corda pela metade, contraste de metal, ele viu ali que o som era o mesmo, mas uma oitava acima. Então, dali, ele começou a dividir o braço lá e, por matemática, ele começou a colocar os tons. É o que a gente faz hoje, a gente bota um tom. Alguém, dá para subir um tom e meio. Então, a gente tem as casinhas definidas ali no braço. Infelizmente, várias biografias a respeito de Pitágoras foram perdidas, né?
Muita coisa sobre ele foi perdida e a gente só tem alguns relatos. Agora vamos falar um pouco sobre a astronomia de Pitágoras. Observação, meu amigo. Pode falar. Então, a escola pitagórica, ela foi considerada a primeira universidade do mundo ocidental. E ela era organizada na forma de irmandade religiosa e intelectual secreta, como você há pouco disse, com centenas de alunos. E ela usava, curiosamente, o pentagrama como símbolo. O pentagrama, isso. Então, seus membros, eles acreditavam na purificação da mente pelo estudo da geometria, da aritmética, da música e da astronomia. Uma colocação aí que eu queria fazer. E, na verdade, também os ensinamentos da escola pitagórica eram inteiramente orais, e as descobertas eram atribuídas ao fundador, que, na verdade, é como você colocou. Que a gente fala da escola pitagórica, mas era atribuída ao mestre, né, ao Pitágoras. Isso aí. Porque, na verdade, eu li, eu não sei se eu vi isso aí, é que Pitágoras, na verdade, não existiu. Era os pitagóricos, entendeu? Era como se fosse uma filosofia acreditada, não foi a pessoa física, entendeu? Era a filosofia de Pitágoras, que era a escola pitagórica. Não sei se procede. Entendi. Mas pode seguir aí, pode seguir. Então, o que os pitagóricos acreditavam na astronomia era que a Terra era esférica. Olha só, um tempão depois, milhares de anos depois, ainda tem gente que acha que a Terra é plana, né? Mas tudo bem. Ele acreditava no geocentrismo, né? O Sol, a Lua e os outros planetas giram em torno da Terra. Isso só foi refutado no século XV depois de Cristo por Copérnico, né? E as órbitas dos planetas eram perfeitamente circulares, coisas que também não é. A gente sabe que é uma elipse. E o universo tem uma ordem, a ordem de cosmos. Então, ele acreditava que tudo girava ali ao redor da Terra, né? O universo deles era limitado ali, mais ou menos, ao sistema solar, e ele acreditava que a Terra era redonda e que era tudo circular, né? A órbita dos planetas. A escola pitagórica. Sobre a escola pitagórica, ela era politicamente conservadora e possuía um código de conduta rígido, né? Seus membros tinham que ser vegetarianos. E, curiosamente, eles tinham que comer feijões. É um tipo de lentilha da época, né? Não sei porquê, mas eles comiam esses feijões. De repente, é alguma coisa psicológica. Mas a característica mais notável da ordem pitagórica era a confiança que eles mantinham no estudo da matemática e da filosofia como base moral para a conduta. E o interessante é que haviam duas categorias de conferências, uma só para os membros da escola ou ordem, outras para os da comunidade mais ampla. Então, quando eles faziam as conferências deles, tinha aquela conferência mais secreta, somente para os membros de lá, e também a conferência, digamos assim, eu vejo como, parece que é uma coisa gratuita e uma coisa paga. A coisa mais gratuita fica para o pessoal, assim. Não sei se eles divulgavam toda a informação do jeito a não ocultar nada, né? Então, dizem que Pitágoras criou a palavra matemática, ou o que é aprendido, e também a palavra filosofia, ou amor à sabedoria. Né? Então, dizem que foi ele que criou essas palavras para descrever suas atividades intelectuais. Agora, umas frases famosas de Pitágoras. Ele escreveu uma frase dizendo o seguinte: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E essa frase é muito profunda, porque se você olhar o universo, é tudo matemática. Tem as distâncias, tem a massa, tem a gravidade que a gente, na física, a gente vê, né, que a gente traduz na matemática. Então, é como se a matemática realmente fosse a base de todas as coisas. Aquela regra matemática que a gente cria aqui na Terra pode ser usada no espaço, você mudando algumas variáveis. Outra frase, o filósofo não é dono da verdade, nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. Olha que frase.
o filósofo não é dono da verdade, nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. Então, a gente não pode dizer que fulano, que A ou B é mais inteligente, é isso e aquilo, não. Não pode dizer, porque eu acredito nessa frase, e que quem gosta de adquirir conhecimento é o amigo do saber. Agora vamos falar um pouquinho de um teorema que ninguém conhece, né? Principalmente na matemática, que é o Teorema de Pitágoras. É um dos mais importantes teoremas da geometria e é representado por essa fórmula aí, sendo seu enunciado descrito da seguinte maneira: no triângulo retângulo, composto por um ângulo interno de 90 graus, ângulo reto, a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado da sua hipotenusa. Então, aqui a gente tem a hipotenusa, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa fórmula ela vale para calcular o tamanho dos triângulos retângulos e tem um grande número de aplicações, especialmente nas construções em geral. Wander. Opa. Então, Euclides e os elementos. Então, Euclides, ele era de Alexandria, foi um professor matemático platônico e escritor grego. Pouco se sabe sobre sua vida, mas existem poucas referências sobre ele. Na verdade, ele foi o autor do livro Os Elementos. Então, Os Elementos é um tratado matemático, na verdade, e geométrico, constituído por 13 livros. É o livro didático mais bem-sucedido já escrito. É um dos primeiros trabalhos de matemática a ser impresso depois da invenção da prensa móvel. E perde somente para a Bíblia, em números de edições publicadas. Então, ele teve uma grande contribuição para a matemática. Haja vista que, até hoje, nessa linha cronológica, um dos livros que foi mais vendido, né? Na verdade, mais bem sucedido, melhor dizendo, para ver como valia o conhecimento dos antigos, eles refletem até hoje. Então, Euclides foi muito importante também na construção do saber matemático. Homem? Tá, outros matemáticos importantes. Arquimedes. O Arquimedes ele foi um gênio da época, assim como todos os outros cientistas, foi inventor e estudioso. Suas contribuições teóricas são nas áreas de geometria, aritmética, hidrostática, mecânica, estática, física. Uma importante contribuição teórica na área da física é a lei do empuxo, que é o teorema de Arquimedes, e a lei da alavanca. Inclusive, essa lei da alavanca tem uma frase muito famosa do Arquimedes, que ele fala o seguinte: dê-me um ponto de apoio e uma alavanca que moverei o mundo. Essa frase é bem famosa. E tem também o Ptolomeu, que foi um cientista grego que viveu em Alexandria também, uma cidade do Egito, mas ele era grego, e ele é conhecido pelos seus trabalhos em matemática, astrologia e astronomia. A astrologia, porque ele se ocupava dos estudos da localização e movimento dos corpos celestes, mas também da associação da localização dos mesmos com adivinhações. Então, ele era astrólogo e astrônomo. A diferença é que a astronomia hoje é ciência e a astrologia é uma pseudociência. Então, ele estudou e acreditava que a posição de alguns astros influenciariam em alguma coisa aqui na Terra, na vida de alguém, né? Depois, a astrologia saiu da ciência e só continua a astronomia. Ele também estudou geografia e cartografia. Wander, quer falar sobre a Hipátia? Sim. Pode. A Hipátia de Alexandria. Então, a Hipátia de Alexandria, ela foi uma filósofa neoplatônica grega do Egito romano. Foi a primeira mulher documentada
como tendo sido matemática, como chefe da Escola Platônica de Alexandria. Também lecionou filosofia e astronomia. Então, ela foi a primeira matemática, né? Primeira matemática, chefe da Escola Platônica. E também de toda a história, porque ela foi a primeira mulher, né, a estudar e é considerada como a primeira matemática. Então, vou falar do declínio. Então, o declínio da Era de Ouro da matemática grega. Então, aproximava-se do fim, devido às conquistas territoriais e à tensão religiosa. O ambiente escolar helênico foi profundamente abalado e modificado, entre muitos outros fatores. Então, novas ideias tornaram-se escassas. E em 146 a.C., Roma anexou a Grécia ao seu império. E no ano de 31 a.C., o Egito também. Então, aí foi o declínio, aquele período que a gente pode chamar da escuridão da matemática grega, né? Então, o período que povos, por brigas territoriais, religiosas, anexaram o país a esses impérios da época. E daí nascia uma outra civilização, né? Exatamente. Que dominou praticamente tudo ali naquela área, na Europa, tudo, que é os romanos. Hoje também, hoje Turquia, né? Ali onde era a Turquia, aquela parte toda ali tem esses conflitos históricos aí que já são de muitos tempos atrás. Então é isso, professor. Então, Chegamos ao fim? chegamos ao fim. Muito bom. Falar sobre Pitágoras e Tales e Euclides é sempre interessante, né? O legado que esses homens deixaram para a gente hoje, toda a nossa matemática depende do pensamento desse pessoal e a gente saber reconhecer, né? Não menosprezar, mas você imagina o cara conseguir chegar às conclusões que eles chegaram sem recurso tecnológico praticamente nenhum, né? Sem nenhum aplicativo. Exatamente, né? Então a gente tem que valorizar e você pega, por exemplo, vocês citaram aí os elementos de Euclides, é uma obra fantástica, onde tudo que a gente tem na geometria, ele prova, ele demonstra. Tanto é que ele é considerado o pai da geometria, e a geometria leva o nome dele, né? Geometria euclidiana. E se baseia nos 5 postulados de Euclides. E a gente tem aí as hoje chamadas geometrias não euclidianas, mas que elas são chamadas não euclidianas porque dependem dos postulados dele ainda. Depende, ela quebra um postulado ou 2 postulados, mas a essência ainda vem do pensamento de Euclides. Então Na a gente verdade, vê. a matemática na Grécia é muito rica. Sim, sim. Por se falar era da época, era sofisticada para a época, né? Pode-se dizer assim. Então, você provar, deduzir, não é uma coisa tão simples, né? E essas mentes brilhantes conseguiram dar um passo adiante para o progresso da matemática, né? O progresso da matemática que já havia sido conhecida na Mesopotâmia, no Egito, e eles, com esse conhecimento, com essa troca cultural, eles conseguiram dar um passo adiante. A matemática virou ciência, né? Foi aí que a matemática virou ciência, que eles conseguiram provar muita coisa. Sim, e a gente tem aí, vocês quando falavam de Pitágoras, né? A escola pitagórica, a seita religiosa que eles viraram, né?
É interessante que, quando a gente fala da escola pitagórica, a gente tem, né, alguns livros relatam que nos umbrais da porta da escola pitagórica vinha escrito assim: só entre nessa escola se você acreditar que tudo é número, né? Porque Pitágoras, um dos pensamentos que você leu sobre Pitágoras, né? Que Deus descreveu o universo em linguagem matemática, era isso que permeava a ideia dos pitagóricos, né? E há uma Que dedução tudo. também, né, professor, que Pitágoras foi aluno de Tales, só que tem a questão cronológica, né? A diferença Sim, sim. um de outro é mais ou menos meio século, 50 anos, né? Há possibilidade, mas bem mais remota, né? Bem mais Outra remota. Essa questão do Pitágoras, assim, a pessoa física, o Pitágoras, também ouvi relatos sobre isso, que na verdade o Pitágoras, ele não existiu como pessoa, na verdade era uma filosofia que eles chamavam de filosofia pitagórica, né, da escola de Pitágoras. Mas eu entendo. É um ou outro, são poucos que defendem isso, Vânia. A é, gente tem a ideia que, na verdade, quem deu força ao movimento pitagórico foram os discípulos, né? Discípulos de Pitágoras, a escola pitagórica em si, ela toma força posteriormente a Pitágoras. Como tudo, toda a história, né? A gente vê que os discípulos que vêm depois, os alunos, que levam à frente. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, a maioria diz que não foi Pitágoras que fez. Né? A gente tem outros aí, né? A fórmula de Bhaskara, a gente sabe que não foi Bhaskara que fez. na verdade, Mas, foi atribuído a ele, né, como exatamente, que a gente apresentação. chama que quem inventou usou o nome dele porque tinha força, né? Então, usar o nome de Pitágoras, usar o nome de Bhaskara, usar o nome de Tales, dá muito mais força ao seu projeto, à sua ideia, à sua fórmula, do que usar o seu nome, que não é muito conhecido, entende? Então, esse era um recurso que muitos discípulos usavam, mas que não perde o valor, porque eles aprenderam a matemática com cara, né? Não acho que não perde valor, não. Não perde o valor para mim, eu entendo que não perco valor nenhum, porque a essência do pensamento eles aprenderam com esses caras. Então, eles têm a sua importância, sim, claro, total. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Rônia e Wander estão por aí. E agora? E agora a hora de perguntar? Não vão perguntar, não? Tá tudo entendido? Pô, vocês estão bom pra caramba. Ou vocês criaram uma seita, uma irmandade religiosa entre vocês que ninguém questiona ninguém, ou estão explicando muito. Ou então o líder da seita ameaçou. Pode ser, né, Rônia? Muito bom. Gente, o Mustafa está elogiando aí como é que vocês passaram. Eu tenho que agradecer a cada um de vocês, tá? Pelo propósito aí de vocês, pela ajuda, pelo desprendimento de que cada grupo, né, à disposição de apresentar, estão todos de parabéns. Na aula que vem, eu entro para falar a nota de vocês direitinho, tá bom? Tá? E o legal de um trabalho desse, professor, que independente de nota, nossa, a gente acaba adquirindo uma bagagem muito grande de conhecimento, coisas que a gente nem sonhava assim, de repente a De gente aprender, né? aprende muito. Independente de nota e tudo, a gente acaba aprendendo de verdade. Gostaram, então? Foi válido esse formato aí? Eu aprendi bastante, coisas que Eu eu não também sabia. aprendi bastante. A gente, eu e o Runner, a gente trocou bastante figurinhas. A gente
desenvolveu um ao outro, assim, outras perspectivas, né? Foi muito proveitoso. Eu gostei Que bom, bastante. que bom. Esse era o objetivo mesmo, né? Porque ficar eu aqui falando, só contando, só eu falando, fica bem desgastante. E nessa dinâmica, a gente divide, cada um contribui a sua parte e a gente vai crescendo junto. Eu acho bem interessante assim. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Um abraço em todos aí. Qualquer coisa, fale comigo. As provas estão acontecendo direitinho, sem problema. Está tendo algum contratempo? Qualquer coisa, fala comigo, tá? A gente está aí à disposição. Um abraço, fiquem com Deus. Vou parar a gravação aqui.